um festival com, enfim, que dispensa a apresentação, com a afirmação que tem, enfim, a todos os níveis, mas muito particularmente a nível da recepção do público, conquistando não só a cidade como um público, ou uma região, ou até um país, enfim, e, e a ligação que foi crescendo e que hoje é um exemplo seguido por muita gente, ou pelo menos apontado. Esta ligação com o público é algo extraordinário e, portanto, penso eu que quando há essa referência sobre um ato de democracia, é porque, de facto, um dos pontos altos deste festival, já desde há 38 anos, ou há 38 edições, é, de facto, esta eleição que é feita exclusivamente pelos espectadores. Não é? E é muito interessante ver essa diversidade de tipos de espetáculos, de estilos, de culturas, de autores que se apresentavam na hora de decidir, que a companhia, o festival, decidiu este ano que isso fosse o tema desta exposição. Sei que, enfim, é uma ideia praticamente quase desde o início do festival, Joaquim Bonito, né? Penso eu, e da sua equipe. Talvez alguém da companhia possa ter uma ideia ou uma resposta mais concreta sobre isso, mas sei que é um dos fatores de aglutinação dos espectadores, é um dos fatores que coloca este festival e até a própria companhia, que tem de facto um público extraordinário, fiel e crescendo, né? Devido de uma série de iniciativas que vêm desde o princípio da companhia, pelo menos em Almada, como sabe, ela começou em Campo de Lido. Há, sobretudo, como referias, esta ideia de uma exposição que se situa num espaço de circulação de espectadores, a maior circulação dentro do festival, porque é passagem para o grande auditório ao ar livre, portanto, diariamente circulam por esta exposição cerca de 600 pessoas, mais grosso modo, e, portanto, aqui há como é que eu ia dizer, há uma espécie de depósito de alguma experiência em conceber exposições em função do lugar, em função do tema, em função da capacidade de analisar o que é a atenção e a memória, porque uma exposição neste contexto é bastante difícil de fazer, na medida em que a maior parte, a maior parte das pessoas passa com muito pouco tempo. É uma passagem rápida. E, portanto, esse é uma das premissas logo à partida. A outra é a época do ano. Normalmente está muito calor, o que condiciona também, como sabemos, a atenção. E, portanto, há aqui uma série de experiências que determinam muitas decisões poderão ser feitas em qualquer tipo de exposição que se faça aqui. E, portanto, neste caso concreto, optei por uma espécie de dispositivo que, no fundo, é um corredor do tempo, que tem uma composição gráfica que pode remeter para uma espécie de métrica do tempo também, não é? E, portanto, com pequenos apontamentos, que apesar de tudo são 38, e, portanto, apesar de tudo, apesar de ser muito sintético e muito resumido, apesar de tudo, exige ainda algum tempo, não é? Por mais sintético que tenha de ser, porque são 38. É uma experiência muito rica, porque, como eu dizia há pouco, é um festival muito plural. Plural de variado modo. Né? E, e em variados espaços, muito diferenciados. Por outro lado, há aqui uma componente muito curiosa que é aliás, sintetizado numa das exposições que fizemos aqui,
a que chamamos a festa, como aliás a passámos a chamar, ou já chamávamos anteriormente, de facto que é talvez a designação mais simples e mais óbvia de tudo o que acontece aqui no festival, é de facto uma grande festa de teatro, né? E é um encontro anual de muita gente que já o faz há bastante tempo, né? E isso, por exemplo, pode ser comprovado quando nós começamos a verificar o entusiasmo dos espectadores, quando, logo a partir dos primeiros dias, começam, sobretudo na esplanada, a trocar opiniões sobre os espetáculos e já a tentar adivinhar qual será o melhor espetáculo, ou qual é que lhes tocou mais. Portanto, o lado da emoção e da percepção a funcionar em força, né? Que, no fundo, é uma das matérias-primas para depois eu vou utilizar numa síntese para qualquer exposição. Já fizemos aqui várias, cada vez mais esta, e penso que todos nós que estamos na fabricação de espetáculo temos que ter cada vez mais essa consciência, que por vezes andou um bocadinho arredada, da importância decisiva do espectador, da importância decisiva do público. Isso é mergulhar. É engraçado porque essa pergunta, porque é um observador invisível. Sentes-te um observador invisível? Não totalmente, mas eu tento sê-lo. O invisível, se calhar, não é a palavra adequada, mas é o observador que tenta estar em dois planos que aparentemente são antagónicos, de quem faz e de quem recebe, mas eu não nem uma coisa nem outra, e portanto estou no meio, tentar observar o olhar e a recepção, e o fazer e a emissão. E portanto, nem uma coisa nem outra, estou no meio, a tentar observar, assim como numa sala de espetáculos, mas aí já vem a costela do espaço cénico, da cenografia, qual é o lugar do cenógrafo numa sala de espetáculos. Não é no palco, mas também não é na plateia. É onde? É num espaço que não existe, é uma utopia, é uma pena, talvez um dia se consiga inventar, ou, pelo menos eu tento trabalhar nisso. É o lugar onde eu posso ver as duas coisas ao mesmo tempo, onde eu posso observar, porque eu tenho que fazer diariamente, em cada espetáculo, também é uma coisa por vezes que não é muito bem compreendido. Não é fazer e estrear, não, é depois de estrear, todos os dias do espetáculo, ver, sentir. Mas isso só faz sentido com o mesmo, no mesmo plano, o público, os espectadores. E, portanto, depende muito da tipologia da sala. Mas se for uma sala italiana, será alguns ali na boca de cena, que não cumpre bem esta função que eu estou a dizer, mas é o único sítio possível onde eu posso observar as duas coisas. Trabalho naquilo que eu defino como um teatro imaginário, portanto, aqui entra um lado poético, forçosamente, mas também a poética não está nunca pode estar desenraizada da criação teatral e, portanto, à procura dessa enorme utopia que é qual seria ou qual será o teatro, a arquitetura teatral, o espaço ideal para um espetáculo de teatro, né? Tomando em consideração estas duas componentes que eu digo, o público e o ator, ou os atores e os espectadores, em função daquilo que é, digamos, o cerne da dramaturgia, em função de dramaturgia. Isso não faz sentido, são exercícios de estilo. E, portanto, aí depois é toda uma teoria vasta e complexa, mas essa é a minha grande preocupação. A partir do momento em que sai do laboratório e passa para aquilo que é a sua essência, o confronto com o público, aí começa a ser visível aquilo que imaginámos em laboratório, que é o espectador, né? Mas a partir do momento em que temos esse confronto, esse é o verdadeiro laboratório. E, portanto, nasce o espaço da ambiguidade, o problema terrível da visão ou da leitura de cada espectador e da leitura, entre aspas, de cada ator ou de cada fazedor, e, portanto, esta cosmologia
bem complexa, que é a fabricação do espetáculo, não é? E que, portanto, coloca esta inquietação que é, muitas vezes, vermos que o espaço não corresponde àquilo que seria ótimo para uma determinada dramaturgia. E essa é sempre, ou quase sempre, ou mesmo sempre, uma inquietação que eu tenho à hora de começar a fazer um espetáculo. Agora, essa é uma pergunta difícil de responder, que superamos porque acabamos de ter com um calendário que não podemos ultrapassar, com uma coisa que temos de ter consciência, que apesar de referirmos da utopia, nós temos um plano concreto e, portanto, há um leque, à medida que o espetáculo vai crescendo, em toda a sua complexidade, todos os seus condimentos, ou as suas contribuições artísticas, no meu plano, no caso do espaço e da cenografia, não há uma solução única. Há um leque de possibilidades, né, que geram um confronto com os demais e, portanto, o resultado não passa de uma possibilidade. Poderia haver muitas mais e, portanto, é esse jogo que eu gosto muito de associar ao xadrez, né? Uma vez que eu fui jogador de xadrez, portanto, é essa uma espécie de estratégia que também tem um limite, que é o tempo, e há um tempo, quer dizer, há um tempo de execução, portanto, temos um dia X para, mas esse dia X para estar pronto, a que chamamos estreia, não é o fim do processo. As ideias continuam, as ideias estão muito para além disso e, portanto, interagem umas com as outras. E aí, no caso da pergunta que me fazes, a evolução de um pensamento sobre a arquitetura teatral passa de espetáculo para espetáculo e vai evoluindo ou retrocedendo e andamos nisto e, como se sabe, ao longo do século XX, pelo menos, enormes, muita gente extraordinária que trabalhou sobre esta questão, outros não, recusaram e aceitam a convenção tal como está e, portanto, aliam-se dessa problemática. Outros não, tentaram, como se sabe, há muitos exemplos, alguns paradigmáticos, mas o que é certo é que até hoje não se encontrou uma solução e, portanto, a arquitetura continua, na esmagadora maioria dos casos, a construir salas com uma gramática muito semelhante ao que se faz há cerca de 200 anos, o que é inquietante. No caso concreto dos teatros à italiana, o primeiro passo sempre é um confronto, ou melhor, um desconforto. Esse desconforto advém da chamada quarta parede e, portanto, de um efeito, de uma ditadura de distanciamento que me perturba. E, portanto, como é que se enfrenta esse problema? Não é? Enfim, eu tentei de múltiplos modos, sempre que é possível, às vezes não é de todo possível, e isso por razões várias, são instituições pesadas, convenções, mas sempre que é possível resulta de provocações, não é? A partir da essência dramatúrgica, ver até que ponto é que é possível estabelecer ou propor ao espetáculo e ao espectador entrar dentro de uma possibilidade de confronto que o leva eventualmente a pensar sobre essa questão de que há qualquer coisa de que na convenção se calhar era bom distorcer um pouco, alterar, transformar através de diagonais, de distorção, de obliquidades, ou então, em último caso, de perturbação total da sala, como por exemplo, eu lembro-me de ter feito, estamos a falar de salas italianas, os espectadores dentro do próprio palco, ou, enfim, ou múltiplas outras soluções possíveis. E sabemos que ao longo da história, pelo menos em 2000 anos, a transformação
as tipologias, digamos, essenciais da história dos teatros evoluíram em função de profundas transformações da sociedade. Portanto, quando nós estamos em pleno vulcão de algo de grande transformação, que provavelmente não sabemos, ou sabemos muito pouco, mas sentimos, é natural que pessoas que fazem teatro sintam que estão dentro dessa problemática e que gerem contribuições, né, somatórios de possibilidades que irão desembocar em qualquer coisa. O quê? Não sei. Transformação radical, igual ao que era? Não fazemos ideia. Não fazemos ideia. Sente-se uma... Quem está atento, em princípio, as pessoas que vão ao teatro têm uma atenção em função do tempo que passa, daquilo que está à sua volta, e, portanto, a perplexidade que está no ar é natural que perpasse pelo olhar, pelo pensamento, sendo que a maior parte das dramaturgias presentes no festival proporcionam também ou potenciam um bocadinho também essas inquietações. E para quem comprar o jornal todos os dias, ou ouvir ou ver as notícias, falar com os amigos e os vizinhos e na rua ou no metropolitano, onde quer que seja, eu penso que isso paira na cidade. Paira na cidade e, portanto, o teatro é um reflexo disso. Portanto, é natural que isso aconteça. Aqui também com uma outra particularidade, é que o festival tem uma participação muito considerável de jovens. Né? E eu, a costela de professor também, noto também, há bastante tempo, o acentuar dessa perplexidade, né? de uma crise, enfim, que é uma palavra já um bocadinho estafada, mas que é real, mas que neste caso concreto penso que é uma crise bastante mais profunda, porque ela vem de muito antes até de nós. Né? É algo que está em crescendo na civilização. E porque a palavra futuro, para mim, significa uma coisa muito diferente do que significa para um jovem de 16 ou 20 anos. Portanto, que começa a ganhar consciência sobre o mundo, sobre a vida. E, portanto, isso também, eu creio que sim, que se nota no olhar dos jovens espectadores. Bom, não tenho uma resposta concreta, mas há uma coisa que eu sei, é que o teatro tem essa capacidade. É engraçado essa pergunta porque muitas vezes, em variadas cidades do país, se fala de Almada e do Festival de Almada. E vem a ideia, ei pá, Almada, o festival, nós também... Ora bem, como é que se constrói um festival com esta envergadura, com esta duração, que passa através do tempo, que resiste a muitas dificuldades, e isso é um tema muito interessante. A sensação que eu tenho é que isso foi feito primeiro por uma cuidadosa programação. Uma programação que não sendo temática, não sendo temática, ela tem o cuidado de estar atenta em relação àquilo que seria essencial para o nosso tempo apresentar cada ano, como síntese. E num panorama vasto, porque
Houve épocas em que eram espetáculos até de outros continentes, agora um pouco menos, porque as coisas são mais difíceis, como sabe, mas apesar de tudo vem de muitos países da Europa e por vezes ainda da América. E portanto há um público que foi sendo, que foi crescendo. Eu não gosto da palavra formar ou formatar, nada mesmo. Cheira-me a coisas pouco democráticas, com palas. Acho que foi crescendo como uma espécie quase de escola, de academia, não é? Porque há muitas pessoas que vêm ao festival que já vêm há muitos anos, não é? Há inclusive pessoas que tiram férias para estar disponíveis, para estar aqui todos os dias e participar nesta festa, não é? E é de uma forma muito empenhada, porque as pessoas discutem os espetáculos, isso é muito interessante. E a pergunta é, porquê é que isto não acontece noutras cidades? Portanto, invertendo agora a pergunta que me faz, é assim, porquê é que isto não acontece noutros sítios? É só por uma razão, é porque não foi feito este investimento, que é um investimento que está muito para além do dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas está muito para além disso. E que permitiu essa continuidade. Há uma espécie de formação e hoje há uma empatia muito grande entre a maior parte das pessoas que compõem a companhia e o festival e os espectadores. Há aqui uma osmose que é uma coisa absolutamente notável, não é? Pois há a ideia do lugar de partilha, a ideia da esplanada como lugar de festa, não é? O facto de haver refeições, enfim, tudo isso que nós perdemos, por exemplo, perdemos. E porquê é que nos teatros perdemos isso? Porque é que os teatros, as salas de espetáculos, tinham foyers que era uma espécie de extensão da rua, onde nós íamos meia hora, uma hora antes, conversar, beber café, alguns sítios até comer, os cafés e os restaurantes dos teatros. E, havia montras dos estabelecimentos comerciais, não é? Portanto, havia uma extensão da rua completamente, não é? E os intervalos, e depois o mais importante, e no fim os teatros não tinham que fechar, estavam abertos, mais uma hora, mais duas, até haver espectadores. E agora isso é proibitivo, por questões, obviamente, económicas, penso eu, sobretudo, às vezes por questões de ignorância, mas sobretudo económicas também, é preciso que os espectadores vão embora rapidamente para fechar a porta. E isso é contra o teatro, porque o teatro, cada espetáculo, não é só o momento do espetáculo, é depois do espetáculo. E aqui no festival isso acontece. Você vê o entusiasmo com que as pessoas discutem e conversam, e depois conversas cruzadas em vários lugares que acontecem, é extraordinário. E isso é um bocadinho resposta à pergunta como é que se foi sedimentando este fascínio pelo Festival da Almada. É claro que isto também tem uma outra ligação, que é a cidade e o teatro. Né? E, portanto, que é uma coisa que também, infelizmente, existe muito pouco. Não é? O teatro, edifício e lugar do fenómeno, tem que ter uma organicidade com toda a cidade. Se isso não acontecer, isto não podia acontecer. Há uma relação muito forte de múltiplos fatores que fazem a polis, né, com o teatro. E o festival está no miolo dessa coisa. Olha, agora obviamente com esta coisa da retrospectiva, uma coisa muito grande, não é? Que é uma exposição de facto gigantesca, com as múltiplas áreas onde eu me fui espraiando. Vem ao de cima reflexões sobre como é que isto tudo aconteceu, não é? E claro que há muitos. Esta coisa da memória é terrível, porque estamos sempre a encontrar pequenos pormenores que nos escapavam, ou versões aparentemente parecidas, mas diferentes de alguns acontecimentos. E, portanto, há uma coisa que, essa que tu dizes, evidentemente foi um acontecimento, porque eu não fazia teatro e eu de repente conheci aquela depois seria a minha mulher que fazia teatro e, portanto, eu fui levado aos ombros para a cenografia, mas isso durante muito tempo foi assim, mas depois de repente começamos a pensar, mas não há milagres, quer dizer, portanto, de facto,
ela foi a alma disto tudo, mas havia qualquer coisa por trás. E hoje por trás é o facto de, por exemplo, o desenho. Eu desenhava desde miúdo, não é? E, portanto, aliás, foi através Desenhavas desde miúdo. Sim, desde miúdo desenhava. A minha mãe pintava muito bem, desenhava e pintava, e eu fui sempre alimentado. E nunca deixei de desenhar. Facto que levou depois, estás a ver, com 18 ou 19 anos, quando a Mila pegou nos meus desenhos e levou à Fernanda Lapa. Né? E, portanto, esse foi a ferramenta que proporcionou. E quando ela viu os desenhos, epá, mas o que é isto? E tal. Portanto, de repente, o desenho foi muito importante. Depois há uma coisa que ficou até hoje e cada vez tem mais força, eu diria assim, que é eu vivia numa aldeia, entre a cidade e a aldeia. Portanto, os meus primeiros 12 anos de vida tiveram uma grande intensidade rural. Minha mãe era professora primária numa aldeia, onde falava uma coisa dos anos 50. Rural profundo, miserável, Escalos de Cima, a 15 km de Castelo Branco. Eu tinha um lugar privilegiado, portanto, obviamente, naquela sociedade. Era o único que tinha sapatos, por exemplo. Ninguém tinha sapatos, andavam descalços nesse tempo. E toda uma outra série de questões que têm a ver com os tempos negros dessa época. Mas, para além, digamos, da camada política, há depois a camada desse confronto do campo e a cidade. E isso é uma das minhas raízes. À hora de enfrentar uma concepção cenográfica, esse é um dos condimentos fantásticos que estão em mim. Né? Sempre o confronto da natureza versus cultura. O confronto porque o teatro é uma reflexão sobre a vida. O teatro é sempre uma reflexão sobre a nossa existência, sobre o grande mistério da vida, né? Sempre, na raiz. E nós, na nossa civilização, esquecemos que nós somos partes integrantes da natureza e que foi a cultura que nos levou a gerar uma espécie de desenvolvimento. E isso é um confronto permanente. E o facto, que é uma coisa que hoje já muito pouco, infelizmente muito pouca gente tem, de perceber melhor o que são estes dois universos completamente antagónicos. E, portanto, isso é uma riqueza brutal. Portanto, eu tinha uma pequena quinta de animais, enfim, tudo. As festas da aldeia, uma grande parte era praticamente dentro da minha casa. Os meus amigos eram filhos de agricultores e por aí fora. Portanto, isso, aqueles lugares, enfim, os pomares, a caça enfim, tudo. Sim, claro, porque é uma matriz, sempre. E isso é uma grande preocupação hoje, não é? Portanto, o problema da educação. E eu sempre defendi, com sucesso muito relativo, que o professor tem que ter esse papel. E como deves saber, há muita gente que não concorda com isso. E a transmissão de conhecimento, se não tiver esse lastro por baixo, a meu ver, é uma má transmissão de conhecimento. Portanto, aquilo que nós somos tem uma marca dos primeiros anos de vida. Enfim, isso é uma coisa que é científica, não sou eu que digo, mas eu sinto isso. E se calhar com o avançar da idade ainda vamos sentir, vai-se aclarando mais perceber um bocadinho, se é que conseguimos perceber alguma coisa desta pergunta terrível que se coloca no teatro, afinal de contas, para que é que isto tudo serve? E essa é uma pergunta sempre em cada espetáculo, como estamos a fazer, mas afinal de contas, o que é que eu quero com isto, não é? Para não fazer aquela pergunta mais utilitária, mas que no fundo é tipo, isto serve a alguém, isto interessa a alguém, não é? E no limite dessa motivação está a resposta, que é
no limite do entendimento ou da emoção está a poesia, sempre. E se ela estiver lá, eu por mim já me dou por feliz. Bom, eu como não sei. Agora, que contribui, eu penso que sim, e teria muitas boas razões para o dizer, talvez com maior sucesso ou menor, em função, porque de facto, em função de cada espetáculo, porque de facto cada espetáculo é um mundo, uma grande complexidade e portanto depende de tanta coisa. E depois disso que depende de cada dia, de cada grupo de espectadores, de tudo e mais alguma coisa. Não é? E portanto, o espaço cênico começa num desenho, começa num sonho. Né? A utopia que tu falavas. Sim. E esse sonho tem uma coisa que normalmente é esquecida, que tem luz. Essa luz é aquilo que eu gosto de chamar a luz essencial. Porque depois vêm outras luzes, mas a luz essencial é aquela que faz com que o sonho seja visível. Né? Porque senão não existia. E esse espaço, ou essa atmosfera, por mais abstrata que seja, sonhada, é a base. É a base do princípio do meu trabalho. E o meu trabalho começa quando, depois da equação toda estabelecida, dramaturgo, encenador, o que quer que seja, quando eu, depois das premissas todas, entro naquilo que é a solidão do laboratório e começo a pensar na problemática toda. E esses sonhos são capturados dentro do possível através de abstrações. Porque elas já são abstrações de natureza e, portanto, não há outra forma. Porque se nós tentarmos uma espécie de eficácia, estamos a trair o sonho. E, portanto, as apreensões, e por isso eu gosto muito de usar a aguarela, porque ela é esfumada, ela não determina, ela conduz-nos. E a água é um elemento fantástico para isso, né? E, portanto, vamos para ali... Tens isso na Conceição? Diz? Tens essa preocupação? Sim, sim, sim. A preocupação é, nos primeiros tempos, né, quando tu tens um X tempo para fazer uma produção, desse X tempo tu guardas um pedaço, e quando digo um pedaço depende da extensão. Se for um ano, ok, eu posso ter 2 ou 3 meses ou até mais, mas se for um mês, já posso ter só 2 ou 3 dias ou 4 ou 5, e esse espaço é o da total liberdade. É aquele em que eu estou a fazer aquilo que eu quero. E, portanto, é aí, e portanto, esses desenhos, nesta exposição que eu tive aqui há uns anos, que era só desenhos, via-se ver isso um bocadinho, portanto, a tentativa da apropriação do sonho, que por vezes já está impregnado de ideias, mas que eu tento não objetivar, né? Não determinar, porque a partir do momento, e é aqui, agora dando aqui um salto, é por isso que eu gosto muito pouco do desenho técnico. O desenho técnico está-nos a forçar no caminho de determinar uma hipótese, arredando imediatamente todas as outras, não é? E, portanto, há um tempo para isso. E esse é o tempo, voltando ao xadrez, é o tempo em que tu decides fazer a jogada X. Mas enquanto não fazes, o teu pensamento vagueia por 1000 hipóteses de jogadas. Não é? Os desenhos imprecisos fazem esse papel, cumprem esse papel, não é? E servem muitas vezes para o diálogo, porque o teatro é aquela escola fantástica de democracia, não falamos nisso, mas falamos de aprender que as nossas ideias, por mais geniais que nos pareçam, no caso concreto do espetáculo, valem o que valem. Né? Às vezes valem muito, outras vezes não valem nada, outras vezes misturam-se e dissolvem-se naquilo que é a essência do teatro, que é um trabalho coletivo, ou deveria ser, né?
E esse espírito, agora dando aqui uma volta, esse espírito eu acho que também anda um bocadinho aqui pelo festival. As pessoas percebem esta multifuncionalidade. É sobretudo por uma coisa, é ter a sorte de ter uma vida em que faço uma coisa de que gosto muito. Ter a sorte de me ter apaixonado pelo teatro, num sentido muito lato, ou pela cenografia, e ter feito isso a minha vida, não é? Isso, como sabemos, infelizmente, muita gente não tem essa sorte, não é? Portanto, depois, a partir de certa altura, ganhando consciência de que é necessário, é preciso proceder à transmissão de conhecimento, e essa transmissão só se pode fazer, porque senão acho um absurdo dar uma vida a desenvolver coisas e depois é lixo, não é? Portanto, isto terá que ser útil a alguém, não é? Para continuar e por aí fora.